Fala pessoal, Dr. Túlio Sperbi, cardiologista. Hoje eu estou aqui para falar de um tema que eu acho que é muito importante na prática clínica de qualquer profissional de saúde, que é a estratificação do risco cardiovascular. Chegou um paciente lá no seu consultório, seja você médico, nutricionista, educador físico, enfim, qualquer profissional da área de saúde. E você quer saber se aquele paciente ali, ele tem um alto risco, um moderado risco, um baixo risco de ter algum evento cardiovascular. E aí, o que a gente tem que fazer, né? Bom, eu falo o seguinte, a melhor disparada, melhor estratégia para poder fazer a estratificação do risco cardiovascular é você ter conhecimento para isso. E isso você adquire com o tempo e com muito estudo. Então, hoje aqui, na nossa aula, eu vou tentar mostrar para vocês algumas maneiras que a gente tem para poder fazer essa estratificação do risco cardiovascular. É claro que eu sou cardiologista, trabalho há 10 anos com isso, eu já tenho uma facilidade muito grande. O paciente chega no meu consultório, eu, assim, em poucos minutos de anamnese, eu já consigo estimar o risco cardiovascular daquele paciente. Claro que poucas pessoas entendem muito a respeito do risco cardiovascular. E aí, o que eu falo com vocês? A gente tem que avaliar o paciente como um todo. Nunca que a gente tem que pegar pontualmente algum exame ou alguma característica isolada e julgar aquilo ali como se aquilo ali fosse o principal, tá? A avaliação do risco cardiovascular é uma avaliação global, ela envolve vários fatores. E aí vem uma crítica muito pessoal minha a todas as calculadoras, as estimativas de risco que a gente tem no mercado. Se você pegar qualquer uma delas, você vai ver que elas usam medidas muito pontuais, assim. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A calculadora de Framingham, ela vai pegar os riscos cardiovasculares clássicos do Framingham, mas vai deixar de fora uma série de outros marcadores inflamatórios, uma série de outras informações que deveriam fazer parte da estratificação do risco cardiovascular. Vamos lá, outro exemplo. Se você entrar, por exemplo, na página da Sociedade Americana de Cardiologia, da American Heart Association, da American College, ou se você entrar na da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Se você for fazer uma estratificação de risco cardiovascular nessas páginas, se o seu paciente tiver, por exemplo, um LDL colesterol acima de 190, a calculadora já trava e já fala para você que esse paciente é de alto risco cardiovascular. O que eu, na minha concepção, é absolutamente impossível. Por quê? Porque só do paciente ter um LDL acima de 190 significa que ele é de alto risco cardiovascular? Então, por exemplo, eu sou um paciente de alto risco cardiovascular, eu tenho um LDL colesterol de 238, mas nenhum outro fator de risco, nada, 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 nada. Sou ativo, sou atleta, me cuido pra caramba, tenho todos os outros marcadores, todos bem controlados, e só por eu ter um LDL acima de 190 significa realmente que eu sou um paciente de alto risco cardiovascular? Então, essa é a pulguinha que tem que ficar atrás da orelha de vocês. A gente não pode confiar cegamente nessas calculadoras de risco cardiovascular. A gente tem que tentar traçar estratégias para a gente saber e determinar qual o risco daquele paciente. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Peguei um paciente no meu consultório que tem lá um LDL de 240, tá? E ele é um paciente novo que tem uma comorbidade só associada. Por exemplo, ele fuma, tá? Esse paciente é um paciente de alto risco cardiovascular? Não, mas é um paciente de baixo risco cardiovascular? Vamos ver os exames, a gente tem que avaliar tudo. Então, vamos ver proteína C reativa, vamos ver fibrinogênio, vamos ver RDW, que poucas pessoas olham, vamos ver ferritina, vamos ver a relação apolipoproteína AB, vamos ver HDL triglicérides, vamos avaliar esse paciente como um todo, para depois a gente definir e taxar se esse paciente é de alto, moderado, baixo risco cardiovascular. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. E isso, anos e anos de prática clínica vai trazer a você. Então, calma, paciência. Mas tudo bem, Túlio, eu estou entendendo tudo que você está falando, mas eu preciso de alguma coisa para poder me guiar. O que eu posso fazer para poder me ajudar? Aí eu tenho uma dica muito bacana para vocês. A dica é a calculadora de risco que chama MESA Risk Calculator. Eu vou botar aqui, vou compartilhar a tela para vocês, quando a gente for mexer nela, porque eu quero que vocês aprendam a mexer nessa calculadora. Ela é perfeita? De maneira alguma. Vou te dar alguns exemplos que faltam nela, tá? Proteína C reativa não tem nela, peso não tem nela, então a gente não sabe, por exemplo, o índice de massa corporal desse paciente. Mais importante que o índice de massa corporal, a gente sabe que na prática clínica é a composição corporal, então o percentual de gordura seria importante. Enfim, a gente tem uma série de coisas que eu deveria ter naquela calculadora que não tem, tá? Então, vamos lá, vou compartilhar aqui a tela com vocês, para vocês acharem isso no Google, é muito fácil. Bate aqui, MESA 10 Years, que você já acha fácil lá no Google, tá? Primeira coisa que a gente falou aqui é que ela não é perfeita, então presta atenção. Primeira coisa, masculino ou feminino? Vamos dar um exemplo de sexo masculino, tá?
todas as calculadoras de risco têm essa limitação aqui, ó, 45 a 85 anos de idade. Por quê? Porque os estudos, eles mostram o risco a partir de 45 anos. Então, vamos botar no nosso exemplo, que é um paciente de 50 anos de idade. Ah, Túlio, mas no meu consultório está um paciente de 35. Eu posso usar essa calculadora? Você coloca como 45 e fala, ó, daqui a 10 anos o seu risco cardiovascular vai ser tal, tá? Essa daqui eu gosto muito por causa disso daqui, ó. O score de risco, ele único que engloba a avaliação do score de cálcio coronário. A avaliação do score de cálcio coronário, ela é fundamental. Por quê? Nesses pacientes que você quer estimar o risco cardiovascular, se você tiver um score de cálcio igual a zero, já existem meta-análises mostrando que o poder do zero é muito grande, então reduz muito o risco cardiovascular do paciente. Vamos botar no exemplo aqui zero, só para vocês verem, tá? Raça dele, caucasiana, não é diabético, não fuma, não vou colocar nada para a gente confundir, tá? Histórico familiar, a gente considera positivo quando tem menos de 55 anos, algum parente de primeiro grau do sexo masculino e menos de 65 anos do sexo feminino, vamos botar que não tem. Vamos botar um colesterol total alto de 320, um HDL baixo de 45, e vamos botar que esse paciente não tem pressão alta, não toma remédio, não toma nada, tá? E vamos clicar aqui embaixo, aqui, ó, para a gente calcular. Calculando, olha só, o risco cardiovascular desse exemplo de paciente que a gente deu de 50 anos só de dislipidêmico, tá? Ele tem um risco cardiovascular em 10 anos de 3,1%. O que significa isso? Significa que nos próximos 10 anos, o risco dele ter um infarto ou um AVC é em torno de 3%, tá? Se eu não soubesse o score de cálcio desse paciente, lembrando que a gente colocou zero, o risco desse paciente seria 6%. Então, olha a diferença. A gente caiu pela metade o risco cardiovascular desse paciente só por saber que ele tem um score de cálcio coronário de zero. Só para vocês terem uma ideia, tá, gente? De 0 a 5% é um paciente de baixo risco cardiovascular. De 5 a 10% é um paciente de risco intermediário. E acima de 10% é um paciente de alto risco cardiovascular. Então, nesse exemplo que a gente deu, a gente pegou um paciente dislipidêmico que teria um risco cardiovascular de 6%, e por ele ter feito o score de cálcio, veio um risco de 3,1%, tá? Olha a importância. Vamos botar o mesmo paciente, só que em vez de zero do score de cálcio, ele tem um score de cálcio alto, de 310. Isso é bem alto, tá, gente? Olha o que vai acontecer com o risco cardiovascular desse paciente. Ele vai para alto risco cardiovascular, vai para 13,9%. Então, o score de cálcio é um exame definidor. Ele ajuda a gente a definir se esse paciente é de baixo risco ou alto risco, se ele tiver um risco intermediário. Então, o score de cálcio a gente usa para reclassificar o risco desse paciente. Então, eu gosto muito dessa calculadora por conta disso. Se você pegar, por exemplo, esse paciente aqui com 14% de risco cardiovascular e entrar com uma estatina para ele, ele vai ter uma redução do risco, do risco absoluto muito importante. Olha só, vamos botar que ele vai ser tratado com estatina. De 320, vai cair para 190 o colesterol dele, sem mexer no resto todo, mas ele está tomando remédio agora de colesterol. Lembra que era 14%. Olha para quanto que cai o risco cardiovascular desse paciente. 9%. Então, ele teve uma redução absoluta de 5% no risco cardiovascular. Essa redução de 5% significa que eu preciso tratar 20 pacientes como ele para ter o benefício para um. Então, é um NNT de 20, que é um bom NNT. Então, nesse exemplo que eu dei aqui para vocês, o uso da estatina poderia estar avaliado e trazer benefício até numa profilaxia primária. Então, o que eu queria mostrar para vocês com essas calculadoras, né, principalmente o RISC, ali, o MESA, é mostrar para vocês que ela pode sim definir conduta na nossa prática clínica e que a gente poder estimar o risco cardiovascular do paciente é uma coisa muito importante. Lembrando, são calculadoras que estimam o risco, elas não trazem o risco certinho, de maneira alguma, e é muito importante você avaliar exames que não estão ali, tá? Então, a gente fala muito no nosso curso sobre marcadores inflamatórios, sobre alguns exames que poucas pessoas pedem, e esses exames entram sim no nosso cálculo mental do risco cardiovascular. Beleza? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado essa dica aqui. Lembrando que eu e o Dr. Vitor Sorrentino, a gente vai estar esperando vocês lá no nosso seminário online de cardiologia metabólica funcional, que a gente fez com muito carinho e a gente está querendo que todos vocês aproveitem ao máximo. É um seminário que vai ser um divisor de águas, com certeza, na vida profissional de muitos de vocês, com dicas mesmo práticas como essa que a gente deu aqui, e a gente vai poder conversar a respeito de uma nova abordagem, que a gente acredita muito que vai trazer benefício para seus pacientes, para a população de maneira geral e para a sua prática clínica. Então, a gente espera que essa abordagem muito mais individualizada, muito mais pontual, muito mais humana, muito mais personalizada, traga realmente e agregue valor ao seu serviço como profissional de saúde
e a saúde do seu paciente. Então, a gente espera todo mundo lá no nosso grupo do Telegram para poder aproveitar e também espera todo mundo no nosso seminário online, tá bom? Um grande abraço, obrigado pela presença de todo mundo aí.